E aí pessoal, aqui é Kelly Miller do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. Especificamente a gente vai falar de Baki, que saiu aí mais um episódio, o capítulo 122 de Bakidou, segunda parte, ou Bakidou 2018. Eu não tô aparecendo aqui porque eu estou viajando e por conta disso eu não posso mostrar meu rosto, porque não tá bem legal aqui o set pra estar mostrando pra vocês. Mas o fato é que a gente vai falar aqui do novo capítulo. Saiu algumas imagens, alguns vazamentos, tá faltando alguma coisa ou outra desse vazamento. Então pessoal, são algumas imagens iniciais, eu vou falar um pouco sobre eles aqui, apenas falando sobre as imagens, e depois ainda hoje eu vou estar fazendo a tradução completa, porque eu vou pegar do coreano, que é mais fácil de traduzir, do japonês é complicado, então espera um pouquinho se você quiser ver com tradução completa. Mas se você já quiser saber o que aconteceu aqui, eu recomendo, porque tem muita coisa legal pra gente comentar. Enfim, vamos para a primeira página. A primeira página que a gente tem aqui, a primeira foto que a gente tem é o Baki respondendo ao Jack. A gente não sabe ao certo o que ele está falando aqui, mas ele começa a indagar alguma coisa para Jack. Logo em seguida ele vai falando mais um pouco, creio que seja a continuação da mesma página. E é aí que o Jack não fala pro Baki, ele começa a virar o rosto. Lembra lá que eu falei que no final tinha uma diferença de tradução, que muita gente estava falando, não, ele quis dizer devorou o Baki, eu vou comer o Baki, vou te devorar por inteiro. E aí eu tinha traduzido que provavelmente poderia ser eu vou devorar a todos. Sim, agora a gente vê isso confirmado, porque enquanto ele vai falando com o Baki, inclusive ele olhando para os arredores ali, que aí a gente vê mais imagens dele conversando, a gente vê que ele aponta para uma pessoa e fala o nome dela, pessoa essa que a gente conhece muito bem. E pelo que dá para entender, ele tá falando do Motobi e do Gaia, porque lá na segunda imagem depois daquela, ele aponta para eles, no caso para o Gaia. O Gaia fica com os olhos meio arregalados e o Motobi acha aquilo estranho, onde começa a meio que dizer assim, olha para ele, e o Gaia fica bem surpreso com aquela indagação. Eu imaginaria que fosse o Motobi que seria confrontado, mas eu até entendo, talvez ele não queira fazer isso porque o Motobi é um cara que é de arte marcial, no caso antiga, e com combate armado. Se for lutar arte marcial desarmado, não vai ser tão legal pro Jack. A gente sabe muito isso, que o Motobi leva um pau de todo mundo praticamente quando é desarmado. Em seguida ele começa a falar, né, das presas dele que ele tem, e também isso serve de lição pro próprio Motobi aí, que ele abre um sorriso. Em seguida ele aponta para outro lugar e acaba apontando para o Doppo, onde o Shibukawa acha aquilo bem interessante. E eu acho que isso é interessante por quê? Porque o Doppo nunca entrou em combate com o Jack, por mais que respeitasse ele como poderoso. E o Shibukawa já entrou em combate e apanhou feio. Onde está lá o Jack apontando para ele e falando o nome de mais e mais pessoas. E aí ele começa a sorrir mais uma vez, indagando mais coisas, confrontando mais lutadores. E é nessa hora que ele chama o Katsumi Orochi, olhando para ele que estava lá em cima. Então ele não esqueceu do carinha que estava do lado do Baki em si. E ali ele chama para o combate novamente, pelo que dá a entender. Ele vai falando para ele também. O Baki apenas fica calado ouvindo aquilo, enquanto o Jack ali tá explicando tudo, né? Eu tô louco para ver o contexto de toda essa conversa. E pelo que dá a entender, o Jack começa a falar do Godou de novo. Pelo que tá escrito aqui, eu acho que seja Godou, alguma coisa assim, não tô muito entendendo muito bem. Mas quem souber aí já vai fazendo a tradução pra gente, enquanto eu espero a coreana. E aí ele abre os braços e começa a filosofar. O Jack, ele tá muito calmo, né? Ele tá muito estrategista, ele tá mais centrado, né? Ele tá mais confiante do que fazer. Ele não tem aquele descontrole todo, porque antigamente ele tomava muitas drogas. E essas drogas estavam deixando ele extremamente louco, perdendo sua sanidade. E em seguida a gente também vê aí um painel onde mostra o Tokugawa, o Shibukawa, Katsumi, Doppo, Gaia e Motobi. Será que esses 5 aí, não o Tokugawa obviamente, mas será que esses 5 aí serão realmente os oponentes de Jack nessa nova saga? Se for, eu acho muito da hora, mas eu adoraria que tivesse também o Hanayama. Pode ser que o Hanayama apareça em algum momento, mas
pra frente. E novamente a gente vê o Jack, só que agora meio que uma aura ali, algumas fagulhas vão voando. E depois o Jack começa a clamar e falar de quem? De Yujiro, de seu pai, onde a gente tem a finalização deste capítulo. E mano, isso é muito massa, velho. Isso me empolga pra caramba, isso me deixa louco, velho. Uma ansiedade insana. Que final legal, mostrando finalmente que ele vai bater de frente com Yujiro. E a partir desse momento eu só vislumbro o quê? Acabou a saga de Baki, realmente acabou. Não tem pra onde ir, tem que trabalhar outros personagens. Eu creio que daria pra fazer um Jack Gaiden, né? O Baki Gaiden Jack Rama. Mas aí, pelo que dá a entender, o Itagaki ele não quer separar do principal. Ele quer manter o Jack no principal e não colocar ele como spin-off, em si como a saga canônica principal e não a saga canônica secundária como é Scarface e tal. Então isso é muito legal, tô muito ansioso porque a gente vai ter Yujiro versus Jack. Massa demais!